Fala, galera do canal, primeiro dia do ano, né, de 2022. Gente, eu vou começar com um quadro aqui no canal, todo dia eu vou estar lendo a nossa querida palavra de Deus, tá bom? Então, vai ter vlogs, mas aí todo dia eu preciso ler a Bíblia o ano todo, gente. Então, vou estar compartilhando com vocês esse momento, tá bom? De ler a Bíblia. E até porque nós vamos aprendendo juntos, né? Eu aprendo, você aprende e todo mundo fica aprendido. E também eu gosto de gravar porque depois eu leio, como eu sempre fico vendo o que eu gravei, então eu aprendo de novo, né? Leio 2 vezes. Porque aí a gente lê e medita ao mesmo tempo, né? Eu leio e depois vai meditar. Aí eu vou ficar meditando aí, enquanto isso eu vou vendo o que eu gravei. Então nós vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 1. Como tudo tem um começo, eu vou começar pelo começo, né? E um feliz ano novo para vocês todos. Que seja muito paz, bênçãos e que Deus dê o poder da graça para cada um. Que continue libertando a gente, né? De todos os males, como tem feito o ano passado. Então vamos lá? Começar a nossa querida leitura da Bíblia no livro de Gênesis. Eu peço a vocês que vocês assistam um pouco, fica no vídeo um pouco, porque a palavra de Deus sempre é bem-vinda, tá bom? Então, talvez você não teve tempo de pegar a Bíblia e ler, você já aproveita e já lê aqui comigo, já escuta, pelo menos, né? Vai estar no livro de Gênesis, depois você pode estar conferindo, Gênesis capítulo 1 em diante, vou ler alguns versículos, alguns capítulos. E todos os dias eu vou ler 5, 6, 10 capítulos para quando terminar esse ano de 2022 eu já ter terminado. Eu quero deixar registrado aqui, tá bom? Se assim Deus permitir, né? Porque tudo está debaixo da autoridade de Deus. Então esse é o momento com Deus, o momento que eu estou gastando tempo com Deus. Deus falou para a gente gastar tempo com Ele. Eu vou estar gastando meu tempo com Deus e vou registrar. É claro que eu não vou só ler, né? Tem que ler, meditar e praticar. Então é isso que eu vou estar fazendo, tá bom, gente? Capítulo 1, em diante do livro de Gênesis. Gênesis eu vou encontrar ali no Antigo Testamento, né? E espero que nós consigamos, até ali no meio do ano, já estar no Novo Testamento, né? Lá no meio da Bíblia lá. No capítulo 1, viu? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus essa expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, conforme está sendo nela, a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E seja para iluminares a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus as pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus dia sexto, que era bom.
E foi tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que a água abundantemente produziram contra as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem de Deus, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e a terra, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e amanhã e o dia sexto. Assim os céus e a terra e todos os exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou. Toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia que o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subira da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o nome que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore, essa aqui nós já lemos, né, gente? E a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pisão, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obtélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher.
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse adiante dele, como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e a este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A tentação de Eva e a queda do homem está aqui no capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher à serpente: me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e sobre o pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. E chamou a Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente,
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O nascimento de Caim e Abel, no capítulo 4. E aconteceu a Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a oferta não atentou, e irou-se com Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que tiraste, né? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a pessoa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Agora aqui, sempre tem que passar a mão aqui na boca para você mudar a pasta. E pôs-se o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameleque. E tomou Lameleque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. A Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zila também estava, e Tubal Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamã. E disse Lameleque às suas mulheres: Ada e Zila, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameleque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameleque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete o mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho e sua semelhança conforme a sua imagem. E chamou seu nome Sete. Tá quase acabando o tempo, galera. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e
morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Quena. E viveu Enos depois que gerou a Quena 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Quena 70 anos e gerou a Malael. E viveu